Fala galera, Kleber aqui e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que realmente atrapalha muito as vendas. Vendedor que fala muito, vende pouco. É isso aí. Mas aí vem a pergunta, Kleber, mas aí o que eu vou falar pro cara? Se eu não posso falar muito, eu tenho que explicar o meu produto. Preste muita atenção, não é a quantidade de coisas que você fala, mas sim a qualidade, a estrutura da sua conversa. E a gente vai explicar isso para você nesse vídeo, tá? Mas antes, faz o seguinte, curte, compartilha, segue a gente no canal e vamos pro conteúdo. Vamos lá. É o seguinte, no treinamento Vendedor Power, a gente trabalha muito essas técnicas que eu vou falar para você. São metodologias de qualificação de leads, são metodologias de venda que ajudam você a organizar as ideias durante a conversa que você vai ter com o seu cliente. E é como eu disse a você, não é o que você fala ou a quantidade de coisas que você fala, é a estrutura e a técnica que você usa, tá? Durante o treinamento Vendedor Power, a gente vai falar para você sobre essa técnica chamada AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. E o que é bacana quando você começa a entender uma metodologia? Você sabe, eu gosto de dizer assim, seria como se você fosse o Batman com vários conceitos de utilidades, com várias ferramentas para você usar. Então é importante que você não se agarre, eu gosto da metodologia tal. Não, cada metodologia se adequa a uma situação, né? Por exemplo, essa metodologia AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, nós usamos isso para fazer abordagem de pessoas, abordagens de vendas, seja numa venda de loja, uma venda de rua, ou uma feira, um evento. Eu adoro usar essa metodologia, atenção, interesse, desejo, ação. É uma estrutura também que nós usamos para criar campanhas em agência. Eu vou criar um post, por exemplo, eu crio um post chamando atenção, provoco ali o interesse com o texto, faço um texto na legenda levando ao desejo e um CTA, ou seja, um clique aqui para o cara ir para algum lugar. A estrutura de um site pode ser montada em cima de um AIDA. Então, ou AIDA ou AIDA, tá? Várias pessoas falam como AIDA também. Mas uma outra técnica que eu adoro usar, tá? Isso aí você já vai usar durante a venda, aonde você vai estar entendendo o que você vai entregar para o seu cliente, que é o spin selling. O spin selling também é um acrônimo, aí você tem situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então aprender a usar spin selling vai te ajudar a direcionar aquela conversa. Então você vai fazer perguntas de situação, como que está a empresa do cara, como que ele vende, como que ele compra, qual é a situação financeira dele no momento. Perguntas abertas, delicadas, que façam com que você entenda o que você precisa extrair daquele cara, daquele cliente, né, para você entender a situação dele, né, se ele tem um potencial para comprar ou não, se ele está ali para resolver um problema, qual o problema que está resolvendo. E aí você começa a entrar no problema. Quando você entende a situação dele, por que ele está te procurando? Porque ele quer resolver alguma coisa. Aí você pega o problema dele e expõe o problema. E aí você falou do problema, o cara vai começar a entender que ele realmente tem um problema que às vezes ele nem tinha entendido a magnitude daquele problema, nem tinha entendido o quanto aquele problema era importante ele resolver, tá? E aí você vai com a implicação. É como se você aumentasse aquele problema, ou seja, cara, se você não resolver isso aqui, o que pode acontecer na sua empresa daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a um mês? Se você continuar como está, com esse problema acontecendo, o que vai acontecer aqui? Aí ele vai começar a te dizer algumas coisas, ou seja, algumas implicações, alguns desdobramentos daquele problema, se ele não tomar uma decisão, tá? E aí você entra com a necessidade de solução. Começa a fazer perguntas, cara, você realmente precisa resolver esse problema agora? Deixa o cara se vender. Melhor, ele mesmo, vamos deixar o cliente comprar. Aí quando ele começa a falar, não, eu tenho que resolver isso, eu tenho que comprar essa coisa, eu tenho que usar essa solução. E aí você vem a necessidade de solução. Nesse momento, esse cliente está pronto para você partir para a etapa de fechamento. Então deu para entender aqui, não é a quantidade de coisas que você fala, mas as perguntas que você vai fazer para aquele cliente, para que ele possa falar cada vez mais. Quanto mais esse cliente fala, mais ele se sente importante, mais ele se sente parte da compra. Não tente vender para o cara a qualquer custo.
só vendo o que ele precisa, só vendo o que atende a necessidade dele. Às vezes você faz uma venda um pouco menor, mas você ganha aquele cliente que vai continuar comprando com você sempre e fazendo compras maiores no futuro. Outra técnica muito bacana é o BANT, Budget, Authority, Need e Timeline, ou seja, o cara tem dinheiro, ele é autoridade, é ele que resolve, né? Ele realmente precisa daquilo e quanto tempo que ele quer resolver aquele problema. Eu uso muito isso daí na hora que eu vou qualificar uma reunião. Às vezes uma reunião vem de um SDR e eu preciso qualificar aquela reunião, né? Antes de começar a explicar a minha empresa, o que ela faz, o meu produto, o que ele faz, eu quero saber se aquele cara pode comprar. Então eu faço algumas perguntas bem diretas e tal, se ele tem dinheiro, né? Qual é o budget que ele tem para resolver aquele problema, é ele que resolve, é o diretor, é o financeiro, é a esposa, quem é a autoridade aí para tomar a decisão de compra? Ah, ele realmente precisa resolver aquele problema, e aí eu uso também spin selling aí para poder realmente levantar a necessidade dele, e em quanto tempo que ele quer resolver. Se por um acaso eu começo a conversar com o cara antes de apresentar minha solução, eu vejo que ele não tem dinheiro, ou ele não é autoridade, ou então, na verdade, ele só está cotando, ele não precisa daquilo, né? Ou ele quer resolver aquele problema daqui a 6 meses, o que eu faço? Gentilmente, eu não explico a minha solução para ele, porque não vai adiantar, ele não quer comprar agora, ou ele não pode comprar agora. E aí eu encurto o meu processo de vendas, porque eu já sei que aquele cara não vai ter como comprar, né? Lógico, existem situações em que você observa que ele às vezes deu uma escapulida no budget, ou então ele não é autoridade, e aí você fala, não vale a pena eu investir nesse cara que eu vou conseguir reverter. Aí você entra em spin, você entra um pouco em algumas técnicas aí que vão te ajudar a fazer esse fechamento. Agora, não são essas únicas metodologias, metodologias de vendas, existem várias, Anun, Champ, Fant, GPTC, Magic, Pact, enfim. A gente trata algumas delas no curso Vendedor Power, entra a fundo no spin, entra a fundo no AIDA, entra a fundo no BANT, e a gente vai falar com você o que é a metodologia, como ela pode ser usada e como que você pode se beneficiar disso. Então, é isso aí, pessoal. Fica a dica. Fica a dica. Vendedor que fala muito não vende nada. Você tem que fazer com que o cliente fale. Agora, a conversa não pode ser desconexa, a conversa tem que ter uma estrutura. E é essa estrutura que você vai aprender com a metodologia Vendedor Power. Como é que você consegue encontrar o cliente, apresentar o problema e vender a solução. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Então, curte aí, não esquece, se inscreve no nosso canal e compartilha para o número máximo de vendedores para você ajudar essa galera a vender mais. Um grande abraço.